Nós vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 8. E nós vamos fazer a leitura de alguns versos da palavra de Deus, do texto sagrado. Mateus, capítulo de número 8. E nós vamos fazer a leitura do verso 23 ao 27. Hoje nós iremos falar sobre Jesus acalma tempestade. E nós iremos trabalhar hoje esses versos bíblicos da palavra do Senhor. Espero que Deus fale aos nossos corações através dessa mensagem, através dessa pregação. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Mateus 8, do 23 ao 27. 23 a 27. Um bloco textual. Nós iremos fazer a leitura desse bloco textual e depois irei fazer a exposição com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhava-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai onipotente, estamos na Tua presença, ó Deus, e reconhecemos à luz da Tua grandeza a nossa insignificância. Estamos, ó Deus, diante do Senhor e somos, ó Deus, tão carentes do Senhor, como mendigos, ó Deus, à procura de pão. Nós estamos, ó Deus, sedentos e carentes da Tua presença e carentes do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa falar profundamente às nossas almas. Que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos, edificados e encorajados, ó Deus, por intermédio da exposição do texto bíblico. Ajude-nos, Senhor, nessa noite de hoje, a concentrarmos mentes e corações na Tua palavra, a aproveitarmos o máximo possível, ó Deus, aquilo que nós iremos ouvir. E o nosso maior desejo, Pai, é poder continuar a cada dia amando o Senhor e sermos conformados pelas circunstâncias, a imagem bendita, perfeita, cristalina e preciosa do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. É a Ele que nós devotamos a nossa esperança, é a Ele que nós depositamos a nossa fé, é nele que nós confiamos. Obrigado, ó Pai, por esse momento, grato sou a Ti, no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele já havia mostrado o seu poder quando ele trouxe os ensinos do Sermão do Monte. Ele já havia mostrado que ele era legislador, que ele tem autoridade para ensinar. Ele já havia mostrado o seu poder sobre as enfermidades, quando ele curou doentes, quando ele curou enfermos. Ele também mostrou sua autoridade sobre o reino das trevas, quando ele expulsou espíritos malignos. E ele agora mostra sua autoridade sobre as forças da natureza, quando ele acalma o mar da Galileia. Quando o evangelista Mateus escreve esse evangelho endereçado ao povo judeu, ele tem justamente em mente provar biblicamente que de fato Jesus, ele é o Messias escolhido por Deus para resgatar Israel dos seus pecados. Então Mateus está usando esses eventos das curas para mostrar o poder de Cristo sobre as enfermidades, a expulsão de demônios para mostrar o poder de Cristo sobre a força das trevas. Quando Cristo acalma a tempestade, Mateus registra para mostrar o poder de Jesus sobre as forças da natureza. E em última instância ele está provando aqui
que verdadeiramente Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. O mar da Galileia foi um mar muito importante no ministério de Jesus. Pelo menos ali aconteceu 2 eventos miraculosos. O primeiro evento foi quando Jesus, de forma sobrenatural, ele acalma a tempestade. E o segundo evento é quando há também uma tempestade e Jesus vem em direção aos seus discípulos andando sobre as águas, e aquelas águas ali eram as águas do mar da Galileia. Na verdade, o termo mar da Galileia não é um termo apropriado. Na verdade, o mar não era um mar, ele era um lago de água doces. E esse lago ele teve uma importância muito grande no ministério de Jesus. Ele também é conhecido como o mar de Tiberíades ou mar de Quinerete. Então, quando você vê nas escrituras, os evangelhos, o mar de Quinerete ou de Tiberíades, ele está falando também do mar da Galileia. O mar da Galileia ele era muito baixo, ele ficava mais ou menos 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E isso facilitava que acontecessem muitas tempestades ali no mar da Galileia. As tempestades que aconteciam no mar da Galileia não era algo incomum, inusitado, mas era algo experimentado pelos marinheiros e pescadores que pescavam nesse lago. Outro ponto importante é que esse mar ele tinha uma profundidade muito grande. Ele tinha mais ou menos 48 a 50 metros de profundidade, o suficiente para afundar uma embarcação e para matar pessoas. Os judeus, eles tinham dentro da sua mentalidade muito medo do mar, porque eles acreditavam que no mar existia um monstro chamado Leviatã, que engolia marinheiros. Então o mar é um local que, dentro da mentalidade judaica, é um local que traz medo, pavor e espanto. Meus irmãos, mais uma vez reiterando, as tempestades do mar da Galileia era algo muito comum. Jesus ele estava na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade praieira, e ali ele passa para outra margem com os seus discípulos, e ele vai em direção à região de Gadara, onde ele vai em um cemitério e expulsa espíritos malignos de um homem que estava possesso. Mas o trajeto de Cafarnaum até Gadara, você tinha que pegar um barco ou uma embarcação para poder fazer a travessia. Os discípulos, eles entram dentro daquele barco e Jesus também. Jesus passou o dia anterior curando pessoas, expulsando demônios, fazendo muitos milagres, e Jesus estava muito cansado. Ele estava exausto, fadigado, diante do intenso ministério que ele estava executando. Então, quando os discípulos entram dentro do barco, Jesus, ele também entra dentro daquele barco. Era um barco que tinha mais ou menos 3 a 4 metros de largura. Cabia ali tranquilamente 12 homens dentro daquela embarcação, que era um barco de pesca. Naquela época existia pelo menos 3 tipos de barco. Existiam os barcos comerciais, que eram um pouco maior, os barcos de pesca e os barcos de guerra, que eram os barcos usados pelos romanos quando eles entravam em embate com outras nações em uma guerra mais marítima, mais naval. Então esse barco aqui que Jesus adentra ele, provavelmente é um barco de pescaria, é um barco comum, mas que cabia ali tranquilamente 12 pessoas. Então quando eles entram dentro daquele barco, Jesus, ele dorme. E aqui, irmãos, é algo muito interessante que a gente percebe. Os discípulos estão acordados e Jesus está dormindo. E por que Jesus está dormindo? Você lembra que antes disso ele curou pessoas, ele expulsou demônios, ele fez milagres, e isso o dia inteiro. Então Jesus dormiu porque ele estava cansado. Isso para nós às vezes é algo escandaloso. Como é que o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele cansa? E nós aprendemos que Cristo, ele não somente tem uma natureza divina, ele também tem uma natureza humana. Com a sua natureza divina ele não cansa, mas a sua natureza humana cansa. Então Jesus estava cansado diante do intenso ministério que ele executou em Cafarnaum, e no meio da travessia ele dorme. E é interessante, irmãos, que o texto bíblico vai dizer o seguinte: então entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Enquanto os discípulos estavam atordoados, com medo de morrer, a fé deles foi afugentada pelo medo. Jesus está dormindo. Como é que alguém consegue dormir diante de uma tempestade? Ele deveria estar com cansaço muito extremo. Porque se você não estiver tão cansado, com qualquer movimento, você se acorda. Mas nem a tempestade acordou Jesus. Jesus dormia um sono, e um sono profundo, por causa do cansaço. E a tempestade assolava o barco de um lado para o outro, a ponto de virar o barco e matar todo mundo ali.
Só que há algumas questões interessantes, irmãos, nós conseguimos ver nessa passagem. Primeiro, os discípulos viram que Jesus estava no barco com eles. Jesus estava dormindo, a tempestade assolava o barco e os discípulos estavam com medo de morrer. Aí ele diz aí no verso 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, iremos perecer. Mateus, Marcos e Lucas registram esse evento da grande tempestade no mar da Galileia. Mas Mateus, ele dá mais ênfase a esse evento. Então Jesus está dormindo e os discípulos vão lá acordá-lo. Então o sono de Jesus era um sono intenso e profundo. E os discípulos estavam atordoados e com medo. E Jesus responde dizendo-lhes, por que sois tímidos, homens de pequena fé? A pequena fé aqui não é no aspecto da quantidade, mas seria mais no aspecto da qualidade da fé dos discípulos. Então a ideia aqui de quando Jesus diz, por que sois tímidos? Jesus está dizendo, por que estão com medo? Por que vocês são medrosos? Homens de pequena fé. Jesus disse o seguinte, quando estava em Cafarnaum, vamos entrar no barco e atravessar para outra margem. Jesus já havia dito que eles iriam atravessar, ou seja, eles tinham que atravessar. Jesus já havia dado a palavra que eles iriam atravessar o mar. Então eles estavam no meio do mar, assolado pela tempestade, com medo de morrer. E eles acordam Jesus naquele momento ali. Eles despertam Jesus do seu sono. E Jesus diz, vocês são tímidos. E Jesus tem uma atitude. E ele levantando-se repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Irmãos, ao mesmo tempo que em uma passagem a gente vê uma manifestação da natureza humana de Jesus, que é o cansaço físico, nós vemos também a manifestação da natureza divina de Jesus, que é com sua voz ele acalmar as tempestades. Mas não é dois Jesus que nós temos aqui. Nós temos um único Jesus, com duas naturezas atuando na mesma pessoa. Quando nós lemos o credo de Atanásio, que é um credo importante da história do cristianismo, ele vai dizer que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem, ele é o Deus homem e ele é o homem Deus. Ele é aquele que é divino, mas ao mesmo tempo é humano. E uma pergunta muitas vezes que surge é, quando Jesus dorme, quem dorme é o Jesus homem ou quem dorme é o Jesus Deus? Quando Jesus acalma a tempestade, quem acalma a tempestade é o Jesus homem ou é o Jesus Deus? Esse tipo de pergunta não se faz. Sabe por que esse tipo de pergunta não se faz? Porque quem dorme é Jesus. Quem acalma a tempestade é Jesus. Quem está cansado é Jesus. Quem dá ordem à natureza para conter suas forças é Jesus. Nós sabemos que o cansaço é algo próprio da humanidade, mas quem cansa é uma pessoa, não é uma natureza. Quem acalmar a tempestade é próprio da divindade, mas quem acalma a tempestade não é a natureza, é uma pessoa. Nós chamamos isso de communicatio idiomatum, que é um termo latino que é traduzido por comunicação de atributos. Algo que é próprio de uma natureza é aplicado à pessoa em divindade. Quem acalma a tempestade é uma pessoa, ainda que isso seja próprio da divindade. Então, no mesmo texto, irmãos, nós estamos vendo um Jesus cansado pelo intenso dia de trabalho em Cafarnaum. Mas, por outro lado, nós vemos um Jesus despertado pelos seus discípulos. E ele olha para aquela grande tempestade e ele diz, mar, acalma-te, emudece. E diz o texto sagrado que houve grande bonança. Sabe o que é bonança? É o tempo bom para a pescaria. É mares calmos, é o sol raiando, é a tempestade sendo dissipada. E maravilhavam-se os homens, verso 27, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram assustados. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus curar enfermidades. Eles viram Jesus ensinar com autoridade. Agora eles veem Jesus acalmar um fenômeno da natureza com sua palavra e eles ficam atordoados e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta pergunta é importante. Quem é este? E essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? Dependendo da sua resposta, isso vai definir o seu destino eterno. Por que é importante responder essa pergunta de forma apropriada? Porque tem muitas pessoas que quando você questiona elas, quem é Jesus para você? Elas vão dizer, Jesus, na verdade, foi um filósofo judeu.
Outras vão dizer, foi um grande mestre de moral, foi um professor de retórica, foi um curandeiro, foi um Deus com D minúsculo, como diz os TJs. Dependendo da sua resposta, isso vai definir o seu destino eterno. Certa feita, C.S. Lewis disse algo interessante. Ele disse, Jesus sempre afirmou ser o Filho de Deus. Se Jesus afirmou ser o Filho de Deus, sabendo ele que ele não era, ele era um louco. Se ele se achava Filho de Deus sem ser, ele é um lunático. Mas se ele é quem verdadeiramente ele disse que era, ele é o Deus encarnado. Nós entendemos que Cristo não era um louco, ele também não era um lunático, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. O medo dos discípulos aqui é confrontado por Jesus primeiro, porque eles se esqueceram, irmãos, que mesmo diante de uma tempestade, Jesus estava no barco. Será que Deus enviou Jesus a esse mundo para morrer afogado ou crucificado? Crucificado. Jesus não veio a esse mundo para morrer afogado, ele veio para morrer crucificado. Então, mesmo Jesus no barco, mesmo Jesus dizendo que eles iriam atravessar outra banda, dando a garantia de que isso iria acontecer, os discípulos estavam com medo. A fé foi embora, o medo tomou conta do coração deles. Porque se tem uma coisa, irmãos, que não pode haver espaço em nosso coração, é o medo e a fé. São duas coisas opostas e antagônicas. A fé sempre vai afugentar o medo. E o medo sempre vai afugentar a fé. É por isso que o contrário de fé não é incredulidade. O contrário de fé é medo. Quando você é tomado por medo, por ansiedade, aquilo ali afugenta a sua fé. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma passagem clássica nas Escrituras, em que os discípulos estão tomados de medo, mesmo Jesus estando no barco, mesmo ele dizendo que eles iriam atravessar, e mesmo eles sabendo que Jesus tinha todo o poder, porque eles viram Jesus curar pessoas, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus fazer feitos extraordinários, e mesmo assim eles estavam tomados por medo. E Jesus disse, vocês são tímidos, vocês são medrosos. Meus irmãos, o nosso Cristo, ele tem poder sobre as forças da natureza. O Cristo que nós servimos é um Cristo que tem poder sobre todos os fenômenos naturais. Ele não somente sabe o que vai acontecer, como ele tem controle sobre o que vai acontecer. Ele não somente sabe o que vai acontecer amanhã, como o que vai acontecer amanhã foi decretado por ele na eternidade. E por que é importante mostrar para nós que Cristo tem autoridade sobre os fenômenos da natureza? Porque no século XIX, aliás, não no século XIX, agora recentemente, mas esse pensamento surgiu no século XIX. Após aquele grande tsunami que deu na Ásia, que matou milhares de pessoas, pessoas foram mortas por aquele tsunami. Se eu não me engano, mais 100 mil pessoas morreram. Surgiu um questionamento dentro do meio acadêmico e teológico. Por que Deus não impediu aquele tsunami? Por que Deus não pôs freio àquelas águas? Ele tinha poder para fazer isso, sim ou não? Sim. Mas o tsunami veio e varreu vidas. Pessoas foram mortas. E o questionamento foi: aonde estava o Deus poderoso que não conteve aquele tsunami? E ele deixou pessoas boas morrerem. Ele deixou velhos morrerem. Ele deixou crianças morrerem. Aonde estava esse Deus? Os teólogos começaram a cogitar sobre uma forma de tentar livrar a pele de Deus desses questionamentos, como se Deus precisasse de um advogado de defesa para justificar os feitos dele no mundo. E essa é uma questão, irmãos, que não é um problema só para calvinistas. Essa é uma questão que é problema para todo cristão. Porque, embora o calvinista diga que até aquele tsunami tenha sido decretado por Deus, no seu decreto eterno, aí muitos vão olhar e vão dizer, então esse Deus é mau. E o que dirá de um Deus que sabe que vai acontecer um tsunami, pode intervir no tsunami, mas também não faz? Só resta um caminho para isso. E sabe o caminho? Qual é o caminho? É o caminho do teísmo aberto. Clark Pinnock, teólogo canadense, ele construiu uma teologia para tentar livrar a pele de Deus. Sabe o que ele disse?
que Deus não sabia que iria acontecer o tsunami. Que Deus foi pego de surpresa. Que Deus, quando criou o homem, Deus se autolimitou na sua onisciência e na sua onipotência, para poder se relacionar com o homem de forma adequada. Por quê? Se Deus decreta os atos futuros do ser humano, esses atos são certos. Mas se Deus os prevê, eles também são certos. Então só existe uma saída para que o homem seja livre. E para que Deus não seja responsabilizado, não só pelos atos maus, mas também pelas catástrofes naturais. É você negar que Deus tem o conhecimento do futuro. É você dizer que Deus não conhece o que vai acontecer. Deus só conhece o que já aconteceu. Então eles dizem que Deus, mesmo sendo bondoso, ele se autolimitou em sua onisciência, de tal forma que ele não sabia que o tsunami iria acontecer. De tal forma que ele também se limita na sua onipotência. Ele também não pôde fazer nada. Irmãos, esse não é o Deus da Escritura. Isso aqui é uma caricatura, isso é um fantoche. Porque quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós vemos um Cristo que tem poder sobre as forças da natureza. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que parou a rotação da terra, que acalmou a tempestade, que fez chover fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. É o mesmo Deus hoje. Então é o Deus que controla todas as coisas. E eu sei que às vezes a gente não tem uma resposta satisfatória quando a gente lida com fenômenos naturais que matam e destroem pessoas. Eu não vou dizer que Deus não pode parar um tsunami, porque Ele pode. Eu também não vou dizer que Deus não sabia, porque Ele sabia. Mas eu também não vou dizer, tu és mau e injusto, porque podendo parar o tsunami, não fizestes. Eu queria dizer para cada um de nós essa noite de hoje, talvez escandalize você. Pecadores merecem a morte. Às vezes a gente se apega com uma frase muito comum aí fora que diz: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Dr. Arthur Sproul disse que na história humana isso aconteceu só uma vez. E foi com Jesus Cristo. Coisas ruins aconteceram com uma pessoa boa. E essa pessoa boa foi Jesus Cristo. A melhor pergunta é: por que coisas ruins acontecem com pessoas ruins? Esta seria a melhor pergunta. Então eu queria dizer para cada um de nós essa noite de hoje, que o nosso Senhor Jesus, Ele não somente tem autoridade sobre a força das trevas. O nosso Senhor Jesus não tem somente autoridade sobre enfermidades e doenças, mas Ele tem autoridade sobre os fenômenos naturais. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele poderia ter parado a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia. Mas Ele não fez isso. Ele poderia ter parado os aviões que chocaram com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mas Ele não fez. E o que é que você tem a dizer? Que Ele não fez porque não podia? Esse não é o Deus das Escrituras. Ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que Deus não tem prazer na morte do perverso, a Bíblia mostra também que esse Deus controla e conduz todas as coisas. Algumas coisas importantes, irmãos, que eu queria que nós aprendêssemos nessa noite, diante dessa passagem que nós lemos. Primeira delas, irmãos, a presença de Jesus no barco, ela nunca significa ausência de tempestade, mas significa que o barco não vai afundar. Os discípulos estavam ali naquele barco e Jesus estava presente e o barco foi assolado pelas tempestades. Sabe o que isso ensina para nós, irmãos? Que o fato de nós termos Jesus conosco, isso não significa que nós não iremos passar momentos difíceis, de dissabores, de dores e angústias nessa vida. Essa teologia do triunfalismo não é uma teologia bíblica. A teologia que diz: venha a Jesus e pare de sofrer, não é teologia bíblica. A teologia que diz: venha a Jesus e não fique mais doente, não é teologia bíblica.
Venha a Jesus e você não terá mais nenhum tipo de sofrimento. Não é teologia bíblica, isso é lorota e enganação dos seus apóstolos que muitas vezes você assiste na televisão da sua casa. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Jesus sempre disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em contrapartida, Jesus tirou o fardo da condenação do pecado, mas ele nos dá em troca uma cruz para nós negarmos a nós mesmos todos os dias. Então a frase não é receba Cristo e nunca mais sofra. A frase é receba Cristo e você vai ter lombos largos para aguentar o sofrimento, para aguentar a dor. Então mesmo Jesus presente ali naquele barco, a tempestade assolou aquele barco. Então não ache que o fato de você ter Cristo na sua vida significa que você vai ter vida fácil. Tem gente que acha assim, que se ela for bem fiel a Deus, Deus vai livrar ela de todos os problemas da vida. E se ela desobedecer a Deus, ela vai sofrer. Irmãos, a vida cristã não é assim. Às vezes você vai fazer tudo certinho, obedecer a Deus, fazer o que é certo, e você vai sofrer. Eu sempre digo, um cristão fiel a Deus adoece. Um cristão fiel a Deus bate o carro. Um cristão fiel a Deus perde pessoas que ama. Um cristão fiel a Deus passa por sofrimento. Um cristão fiel a Deus às vezes entra num estado de depressão. Cristo não nos prometeu nos livrar de todos os problemas dessa vida, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos uma promessa do Redentor, de que Ele estará conosco cada momento da nossa vida. Nós nunca estaremos sozinhos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ah, pastor, mas quando eu estou sofrendo, eu tenho uma sensação que Deus me abandonou, que Ele não me ama, que Ele não tem apreço nenhum por mim. Nós nunca devemos julgar as promessas de Deus com base em nossos sentimentos. Se a Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias, Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso é verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isso são promessas. Ah, mas eu estou sentindo uma sensação de que Deus não está comigo. É sensação. Não é verdade. Nos momentos mais tenebrosos, mais escuros da sua vida, que parece que Deus fez as malas e foi embora, Ele está com você. E vou mais além. Não parece que quando você está sofrendo, que Deus está dormindo? Foi o que aconteceu aqui. Os discípulos com medo e Jesus dormindo. A presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas significa que o barco não vai afundar. E o que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos seguros em Cristo. E nem mesmo a morte pode nos arrancar das mãos dele. Nos momentos, irmãos, de dificuldade em nossa vida, nós devemos correr para o lugar certo. Quando os discípulos estavam atordoados pela tempestade, eles foram acordar quem? Eles correram para quem? Cristo. Eles foram até Jesus Cristo. Os discípulos não olharam para a cara do outro. E agora? Quem poderá nos defender? Eles correram para Jesus e disse: Senhor, acorda. Nós vamos morrer. Eles correram para a pessoa certa. Quando você está sofrendo, para onde você vai? A quem você recorre? Preste atenção. Quando você está sofrendo, aonde você se refugia? Ah, pastor, quando eu estou sofrendo, passando dificuldade, sabe o que eu faço? Eu vou na internet, pesquiso um bom lugar e faço um grande passeio para espadecer minha mente. Não, pastor, quando eu estou sofrendo, eu assalto a geladeira, o que tem de doce lá, eu saio comendo tudo. Me dá até um alívio momentâneo. Outras pessoas, quando estão sofrendo, correm para onde? Eu vou para um psiquiatra. E lá ele vai passar para mim uma receita
e eu vou comprar uma pílula que vai me livrar do sofrimento, ou que vai curar a minha tristeza. Quando você está sofrendo, para onde você vai? Para onde você vai quando você está sofrendo é aonde está o seu Deus. Seu Deus pode ser os doces, pode ser viagens, pode ser remédios. E aqui eu não estou militando contra o remédio que trata doenças de natureza orgânica. Aqui eu estou falando das nossas angústias. Para onde você vai quando você está sofrendo? Aonde você se refugia, ali é seu Deus. Irmãos, em vários momentos no livro dos Salmos, nós escutamos o salmista falar: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente em tempos de angústia. Quando nós estamos sofrendo, o melhor lugar para ir é a Cristo, é a Jesus. Irmãos, eu nunca vi. Eu estava aconselhando biblicamente um irmão há um tempo atrás, que estava com lutas com ansiedade. E eu disse: irmã, quando começa a irmã ficar perturbada com preocupações desnecessárias sobre o futuro, o que é que a irmã faz? Ela disse: pastor, eu fico doidinha dentro de casa, pego a minha cartela de remédio e vou tomar. Eu disse: a irmã já testou, quando o coração estiver sendo assaltado pela ansiedade, orar e colocar diante de Deus o que está perturbando você? Ela disse: não. Eu disse: pronto, você vai fazer isso todas as vezes que isso acontecer. Em vez de ir para a gaveta e puxar o remédio, você vai fechar a porta do seu quarto e dizer: Senhor, acalma o meu coração. Livra-me dos meus medos e dos meus temores. Deus usa, meus irmãos, as circunstâncias difíceis da vida para revelar o real estado dos nossos corações. Não é que a tempestade trouxe medo aos discípulos. A tempestade revelou a timidez do coração deles. Deus usa as circunstâncias da vida para trazer à tona o que está no profundo e nos porões de nossa alma. Eles não eram tímidos por causa da tempestade. A tempestade foi um agente da providência para mostrar que eles eram tímidos, homens de pequena fé. Jesus usou as forças da natureza para mostrar o estado do coração dele, como Cristo faz isso hoje conosco. Cristo usa as circunstâncias e as nossas dores para trazer à tona os nossos corações. Por exemplo, uma pessoa que está na igreja, eufórica, ela quer fazer tudo na igreja. Ela quer cuidar das crianças, ela quer fazer evangelismo, quer levar seu pão para as comunidades, ela está ali, ó. De repente, o chicote começa a estralar. E sabe o que ela faz? Abandona a igreja. Aí o que é que a gente diz? Está vendo? O que o sofrimento fez com ela? Não, o sofrimento não tirou ela da igreja, o sofrimento revelou a incredulidade dela. Então Deus vai usando meios, circunstâncias para trazer à tona o real estado do nosso coração. Ô irmãos, e como Deus faz isso? Como Deus usa essas circunstâncias para revelar o nosso coração? E por fim, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem um poder e tem autoridade sobre os fenômenos naturais. De fato, ele é o Filho de Deus. Ele controla as forças da natureza. Você lembra que nesse mesmo mar da Galileia, quando houve outra tempestade, Jesus veio andando sobre as águas, parecia que estava num piso. Os teólogos liberais, para tentar racionalizar o que aconteceu, sabe o que eles vão dizer? Que na verdade Jesus não andou sobre as águas. Jesus viu um banco de areia e ficou andando nele. E os discípulos tiveram a impressão de que ele estava andando sobre as águas. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele tem autoridade sobre as forças da natureza. Você já viu um machado de ferro sendo jogado dentro de uma água e ele começar a flutuar? Já viu isso acontecer? Só se for de isopor. Porque se for de ferro, ele afunda. Mas Deus fez isso lá no Antigo Testamento, mostrando que esse Deus, ele age por meios e ele age contra os meios. Ah, meus irmãos, se nós conhecêssemos o poder que tem esse Cristo que nós servimos, e tem poder sobre todas as coisas, ele pode, com uma única palavra, acalmar as tormentas da nossa vida. E se ele não faz, é porque ele tem propósito nisso. As tempestades da vida, irmãos, elas são pedagógicas. Como Deus nos ensina através do sofrimento.
Como Deus instrui o nosso coração através da dor. Como Ele faz isso? Você sabia que os grandes marinheiros, eles não são feitos nas escolas navais. Eles são feitos no meio da tempestade. Jesus está aqui treinando os discípulos. E para treinar esses discípulos, Ele colocou-los no meio da tormenta. Irmãos, Martinho Lutero dizia que para o homem conhecer a Deus, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de uma Bíblia, ele precisa de joelhos que oram, e ele precisa de sofrimento. A oração, a Bíblia e a dor são 3 professores que Deus usa para amadurecer o nosso coração. Quando você diz, pastor, como eu queria ter um relacionamento profundo com meu Deus, prepare-se, que Ele vai te quebrar, mas até o último caco, para te refazer novamente. Ah, pastor, como eu queria ter um relacionamento mais intenso com o Senhor. Se prepare. Ele vai esmagar você primeiro, para matar você para você mesmo, para depois você renascer novamente. Sabe por que nós sofremos? Porque Deus está nos moldando através do sofrimento. O sofrimento na vida de um cristão, ele nunca é desnecessário. Ele é necessário. Eu um dia estava andando no centro de Caruaru e vi uns folhetos, acho que era da Igreja Universal do Reino de Deus. E o folheto dizia assim, venha hoje para, não sei se era quarta ou era quinta-feira, o culto, para um culto, não sei se era de libertação, dizendo, quando você chegar aqui, você vai parar de sofrer. Irmãos, quem não quer parar de sofrer? Quem gosta de sofrer? Mas o sofrimento na vida ele é necessário. Deus nos coloca num caminho de dor e de sofrimento, para nós nos identificarmos com o Filho dele e para nós sermos treinados por esse Deus. E eu encerro com a experiência de Jó. Jó passou por todo aquele sofrimento na vida dele, e no fim ele diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os livros de teologia são muito bons, eles nos ajudam muito, mas o que forja um homem pode ter certeza que é a dor e o sofrimento. Se você leu muitos livros, mas nunca sofreu, você não passa de um arrogante, de um soberbo, cheio de conhecimento vazio. Mas se junto com o conhecimento, Deus te fez em 1000 pedaços, você entendeu de fato o que é humildade. Você entendeu de fato o quão grande esse Deus ele é. Quando ele te quebra, quando ele mói você. Eu queria nessa noite de hoje orar por nossa vida, irmãos. Colocar os nossos corações diante de Deus. Quem quer conhecer mais o Senhor de verdade? Quem quer de fato ter um relacionamento real com Deus? Você está disposto a trilhar os caminhos para isso? A gente sempre quer o fim das coisas, mas não os caminhos que nos levam até lá. Você quer ter intimidade com seu Deus, se relacionar com seu Deus, temer ao seu Deus. Quando você disser, Senhor, me ensina a te temer, Ele te coloca no olho do furacão, para revelar o quanto tímido você é. Senhor, me ensina a te amar. Deus vai colocar circunstâncias em que você tenha que escolher ou Ele ou os seus próprios prazeres pessoais. Senhor, me ensina a exercer a paciência. Aí vem as pessoas difíceis que Ele coloca diante de nós. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando no nosso coração e nos forjando e nos tornando como o Filho dele, Jesus Cristo. Eu queria orar nessa noite por você, sua vida, seu coração. Talvez tenha pessoas nessa noite de hoje que eu poderia fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Dependendo da sua resposta, eu vou dizer se você está a caminho da salvação, a caminho do inferno. Os muçulmanos, eles têm um apreço muito grande por Cristo. Mas eles consideram Cristo um profeta, como foi Maomé. Nada mais do que isso. Os budistas consideram Jesus um grande iluminado. Os gregos veem Jesus como um filósofo, como foi Sócrates, Platão e Aristóteles.
Mas para nós, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado, aquele que é Senhor de todas as coisas, o primogênito da criação, aquele que tem a proeminência sobre tudo. Feche seus olhos, irmãos. Ó Deus e Pai, nessa noite de hoje, eu quero, Pai, colocar diante do Senhor o meu coração e o coração do teu povo. Ó Deus, quantas vezes nós não estamos passando por sofrimento, estamos buscando refúgio no lugar errado. Nós não nos refugiamos no Senhor, nós rejeitamos o Senhor, estabelecemos os nossos próprios deuses funcionais. A primeira coisa, ó Deus, pela qual eu oro nessa noite é pela vida daqueles que estão no nosso meio e que porventura, ó Deus, abraçaram um evangelho distorcido, onde eles achavam que servir a Jesus significaria ausência de sofrimento, mas não, Senhor. Servir o nosso Redentor torna o sofrimento necessário pela grande obra que Ele está fazendo em nós. Eu oro também por aqueles que no momento da dor têm se refugiado em doces guloseimas, remédios, e não em Cristo, Pai, que é a fonte da vida. Que nós, como teu povo, ó Deus, venhamos entender que nenhum sofrimento, nenhuma dor, ela é em vão. O Senhor está trabalhando em nós por meio da dor. O Senhor está trabalhando em nós por meio do sofrimento. Ah, Senhor, quem dera que nessa noite tivesse pessoas aqui dispostas a serem feitas em 1000 pedaços pelo Senhor, mas que te desejassem acima de todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Abençoe nossas vidas.